Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo na área de História do Brasil. E dando continuidade ao que nós vimos falando no último vídeo, então estávamos falando sobre a Era Vargas, um período muito importante da história do Brasil, compreendido entre 1930, quando houve a ascensão de Vargas, até a queda de Vargas em 1945. Por ser um período muito longo, por ser um período muito longevo, já sabemos pelo vídeo anterior que foi um período dividido em três grandes fases. De 30 a 34, o governo provisório. Provisório porque Getúlio não foi eleito. Getúlio foi o candidato derrotado nas eleições de 29 pelo candidato da situação, que era o candidato do presidente Washington Luiz, que era o Júlio Prestes. Então Getúlio acaba assumindo de maneira provisória esse governo e fica de 30 a 34. De 34 a 37, Getúlio foi eleito, só que foi uma eleição indireta. Ele foi eleito dentro do Congresso Nacional, pelos seus próprios pares, e acabou sendo eleito de maneira, então, constitucional, de 34 a 37. O mandato era para ser de 34 a 38, mas em 37, então esse governo constitucional acabou sendo interrompido, porque Getúlio promoveu um golpe de Estado e acabou burlando a própria Constituição de 34, estabelecendo uma nova Constituição e prorrogando o mandato indefinidamente. É o tal do governo do Estado Novo, de 37 a 45. Pois bem, no vídeo de hoje falaremos um pouco desse começo, ali entre 30 e 34. Bom dizer que entre 30 e 34, Getúlio tinha um amplo apoio, né? Tinha um grupo de apoio muito heterogêneo, porque Getúlio tanto recebia o apoio, por exemplo, dos militares, como também Getúlio recebeu o apoio do alto comando do Partido Comunista. Do mesmo modo que Getúlio tinha o apoio da classe média, então Getúlio trazia consigo o apoio até daqueles intelectuais modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila, né? Menotti, toda essa galera, de algum modo, concedeu esse apoio a Getúlio Vargas. Do mesmo modo, podemos imaginar também que o setor industrial, os empresários, né, da indústria brasileira, que era uma indústria que estava no seu nascimento, não era uma indústria muito robusta ainda, mas é uma indústria que acreditava que o país tinha que passar por outro momento e não apenas uma política valorativa ou valorizadora apenas do café. Getúlio também tem o apoio do operariado urbano, né? Do operariado fabril, que vinha em certa medida, de certa maneira, muito insatisfeito com aquele café com leite, porque não se sentia representado, porque não havia nenhuma legislação, por exemplo, que contemplasse a questão trabalhista. Então, diante desse espectro de apoios tão heterogêneos, nós talvez nos perguntemos, afinal de contas, Getúlio vai ficar ao lado de quem dentro desse processo? Quem vai ser efetivamente contemplado ou não? Fato é que o governo, então, de provisório de 30 a 34, sabemos o porquê, esse governo encomendou, né, pediu de imediato que ter-se-ia que haver no país uma nova Constituição, porque a Constituição que havia é aquela Constituição de 1891, foi a primeira da República, a segunda da história do Brasil. Por exemplo, alguns problemas ali estavam contidos. Aquela Constituição dizia que o voto, por exemplo, era um voto a descoberto, o voto não era secreto. E como o voto não era secreto, o voto era de cabresto. Já sabemos disso, que todo mundo via em quem você votava. Então, havia uma exigência para que o voto deixasse de ser um voto a descoberto, deixasse de ser um voto de cabresto. Por outro lado, Getúlio, por exemplo, teve apoio amplo do eleitorado, do apoio feminino. Então ele tinha que também, de algum modo, registrar, fazer valer esse tipo de apoio. Então havia algumas questões que precisavam ser pensadas. Por outro lado, o país não tinha nenhuma legislação trabalhista. Então todo esse trabalho de rever como é que o país vinha se estruturando, tinha que ser passado a limpo pela nova Constituição. Então, Getúlio assume o poder provisoriamente em 30 e só em 34 é que vai ser promulgada, vai ser votada uma nova Constituição. Acho que isso é importantíssimo, que então foi a Assembleia que tomou posse em 30 é uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela tanto é uma Assembleia, um Congresso Nacional, tanto é um Congresso para legislar as questões ordinárias, como também é um Congresso para poder votar uma nova Constituição. Então essa Constituição foi votada em 34, mas eu queria imaginar assim, por isso que é um governo também provisório, né? Porque não tem nenhuma ordem constitucional ainda. Mas de toda forma, Getúlio foi tomando uma série de medidas que acabaram sendo contempladas pela Constituição de 34, que foi então promulgada. Por exemplo, Getúlio instituiu o direito de voto feminino em 33, por meio de um decreto. Essa situação do voto feminino acabou sendo contemplado pela Carta de 34, que foi uma Constituição, em dada medida, bastante democrática, inspirada na República de Weimar, ou de Weimar, na Alemanha, né? Um modelo liberal democrático. Então, essa Constituição, por exemplo, extinguia o cargo de vice-presidente. Não teria mais a figura do vice-presidente no Brasil. Essa Constituição de 34
criava uma justiça do trabalho, né? Até porque Getúlio tinha criado o Ministério do Trabalho, né? Isso é importantíssimo, que aproxima ainda mais a relação de Getúlio com o operariado, com o mundo das cidades, com o mundo das fábricas. Por outro lado, essa Constituição, de 1934, além de instituir o voto feminino, justiça do trabalho, ter extinto o cargo de vice-presidente, estabeleceu, por exemplo, que o mandato seria de 4 anos. E o mandato seria de 4 anos para todos os níveis, né? Executivo municipal, prefeito, executivo estadual, governador e executivo em âmbito federal, presidente da República. Logo, o mandato de Vargas, se ele viesse a ser eleito em 34, seria de 34 a 38. Então essa Constituição, ela resolve algumas dessas questões, né? O voto deixou de ser a descoberto, o voto passou a ser secreto, o voto é universal, porque ele contempla os gêneros, ele contempla gênero masculino e gênero feminino, né? Embora essa Constituição não viesse ainda a prever o voto do analfabeto, que é uma discussão que só a Carta de 88 vai resolver. Fato é que, além de todo o processo de estabelecimento e construção dessa carta, Getúlio tinha um problema também muito delicado a ser resolvido, né, gente? O café brasileiro, por conta da crise da Bolsa de Nova York, por conta das múltiplas sacas de café que ficaram abarrotadas e se perderam, né, nos armazéns do próprio governo federal, Getúlio tinha que apresentar alguma alternativa para esse processo. Perdão, gente. Qual foi a alternativa que Getúlio apresentou para esse processo? Em 32, é um ano bastante importante, aqui foi criado no Brasil o Instituto Brasileiro do Café, o chamado IBC, com toda a ideia de que seria um instituto que iria reger, que iria vigir, que iria regrar a questão cafeeira no Brasil. Acho que essa questão é muito importante, porque qual foi o comprometimento de Vargas? Ele não é um homem do café, sabemos disso. Ele próprio é um gaúcho ligado à criação de gado, com comprometimentos com a indústria, com o mundo das fábricas, mas entendia-se que o café era o principal produto na pauta de exportação do Brasil e não poderia simplesmente dizer que ele não existia. Então, qual foi o argumento? O governo Vargas iria comprar todo aquele excedente de café, né, ali a partir do IBC, em 32, iria queimar essas sacas de café. Então foram toneladas e toneladas de café que foram queimados, sacas de café que foram queimadas, para tentar estabilizar o preço do café no mercado brasileiro e esperar também uma estabilização, uma regulação do preço do café no mercado internacional. O fato é que isso deu certo, mas isso não quer dizer que o governo federal iria continuar comprando as sacas de café. Não é aquela política do convênio de Taubaté que havia lá na República Velha, né? O Estado Vargas compra agora e está dizendo o seguinte: daqui para frente, vocês cafeicultores, vocês produtores, vocês grandes fazendeiros do agronegócio cafeiro terão que se responsabilizar pelos excedentes que vocês vierem a produzir. Fato é que a carta foi aprovada em 34 e essa carta também deu o direito de haver múltiplos partidos no Brasil. E aí vale a pena chamar a atenção que logo, logo no Brasil ocorre uma divisão, uma divergência, uma prática de 2 grandes partidos, de 2 grandes alianças que traduziam todo o embate internacional. Estamos ali às vésperas, né, gente, da Segunda Guerra Mundial. Fascistas ou nazifascistas e comunistas estão, de algum modo, nos extremos, lutando o mundo afora. E aqui no Brasil não foi diferente. Surgiu a chamada ANL, Aliança Nacional Libertadora, sob liderança de Luiz Carlos Prestes, de orientação claramente comunista, e surgiu a AIB, Ação Integralista Brasileira, liderada pelo Plínio Salgado e com orientação nazifascista, fascista, aqui no Brasil. Então, todo o período de 34 a 37, a tônica vai ser a disputa feérica, né? Pelas ruas, pelos comícios, pelos palanques, pelas cidades, as marchas, as passeatas e as divergências duríssimas, né, entre fascistas e comunistas. A gente poderia dizer, olha, mas Getúlio, de algum modo, ele se revelava um homem de caracteres muito conservadores. Ele poderia se aproximar dos integralistas liderados pelo Plínio Salgado, né? Mas não foi isso que aconteceu. Getúlio não gostou de ver que nem um lado e o outro lado estão lançando candidatos próprios, queriam concorrer com ele em 38, já que em 34 ele foi eleito, mas ele foi eleito indiretamente pelo Congresso. E o mandato dele, já entendemos, teria que terminar em
38. Quando ele se dá conta dessa dualidade partidária muito forte e as duas grandes agremiações atraindo pessoas, trazendo pessoas, Getúlio resolveu promover o golpe do Estado Novo em 37. Mas aí como que foi esse golpe? Como é que foi a relação de Getúlio com esses dois grandes grupos políticos, A e B fascista e a ANL comunista? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Fica aqui meu agradecimento, dá um like, curte, compartilha esse vídeo com a galera. Desde já, muito obrigado, minha gente.